Olá, CryptoPowers, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos a respeito do deslocamento de preços do Bitcoin, inclusive qual é a nossa perspectiva, para onde ele pode ir e também melhores zonas para você procurar longs e também shorts. Então, fica meu convite para que tu acompanhe esse vídeo. A todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Sander, faço parte da Power Inc. E hoje a gente vai falar a respeito do Bitcoin. E para começar, já te convido, contribui com o nosso trabalho, deixa o like aqui embaixo, não te custa nada e ajuda muito a divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Outro ponto é, se tu não é inscrito, considere se inscrever para nos ajudar a estar crescendo aqui também, beleza? Então, diretamente ao ponto, vamos falar a respeito do Bitcoin. Eu vou trazer o gráfico aqui da CME para começar. Eu quero lembrar vocês que aqui esse gráfico ele negocia basicamente na Bolsa de Chicago. Então, grandes players que operam o mercado futuro, principalmente quando olham para Bitcoin e Ethereum, eles usam essa plataforma, ou seja, a Bolsa Mercantil de Chicago, para negociar o ativo. Então, diretamente a essa região, nós temos a possível formação aqui em uma zona de resistência de um ombro, cabeça e ombro. Esse ombro direito ainda não está formado, porém a gente já está na zona que favorece uma certa estrutura de venda. E se você ainda não tem essa noção de onde é a zona de venda, onde é a zona de compra, qual que é o melhor ponto para vender, qual que é o melhor ponto para comprar, eu te convido a conhecer o nosso grupo do Telegram. Tem um link aqui embaixo na descrição, inclusive conhecer nossos serviços, o Premium, que tem o QR Code aqui embaixo, e você pode ter acesso a análises diárias junto com sinais de compra e venda. Então aqui, nessa possível estrutura de ombro direito, a gente tem um risco-retorno muito interessante para talvez estar trabalhando posições short. Por quê? Porque se o preço simplesmente vier a preencher esse gap, que é uma grande possibilidade, ou seja, o preço voltar a trabalhar aqui na faixa dos 28.300, 28.200, eu já tenho um risco-retorno muito positivo, porque o meu stop está muito curto e aí o meu alvo já é potencialmente longo. Imagina só, se você monta uma estrutura short já nesta região e o preço consegue desenvolver um movimento abaixo. Então, é interessante a gente pensar dessa forma e não ficar fadado a aguardar muitas vezes o rompimento da estrutura. Se você já tem essa percepção de que o ombro direito está sendo construído e é uma possibilidade, tem risco-retorno para montar a posição, considera montar a posição e se expor aos poucos a fim de ter um grande potencial frente ao risco. Então agora, já que tivemos esse panorama, essa visão do gráfico da CME, qual que é o ponto que ele pode chegar aqui nos 28.320 para preencher o gap, vamos dar uma olhada em como é que está o gráfico perpétuo negociado aqui na Binance. Então, galera, eu vou desenhar com vocês aqui tudo que eu gostaria de trazer como referência. O primeiro ponto é, dentro aqui do gráfico perpétuo da Binance, a gente pode traçar um perfil de volume dessa última estrutura. E vocês podem observar que o preço ele está sendo, sim, muito defendido pelos vendedores nessa região que antes era um suporte muito importante. Aquela ideia de troca de polaridade. O que antes era uma forte zona de suporte, agora se transformou em uma forte zona de resistência. Eu teria atenção especial para algumas estruturas que eu vou trazer para vocês aqui. Eu quero lembrar também que se a gente pegar todo este movimento como uma única estrutura direcional de baixa, o que realmente aconteceu, e traçar uma Fibonacci deste topo até este fundo e procurar a zona de venda dos preços, vocês podem vir aqui adicionar a faixa de 50,618, o preço está testando aqui e está fazendo um topo duplo que já deve gerar algum tipo de sinal mais pessimista e empurrar os preços para uma zona em que talvez compradores tenham interesse em defender, já que nessa parte superior a gente consegue observar claramente que quem está mandando no jogo aqui não são os compradores. Quem está mandando no jogo aqui, ó, observem essas movimentações, são os vendedores. Por mais que aqui a gente teve uma forte movimentação, a gente vê que essa movimentação aqui não teve uma estrutura bem definida de alta. Então a gente não teve uma sustentação do impulso. Boa parte desse impulso é possível que tenha sido feito não só através de gatilhos de liquidação, mas também aqui nessa região muitas compras em topo. Isso aqui, comprar na resistência, é típico da galera aí que está eufórica no mercado. O que você não deve fazer. Se você está muito eufórico, calma,
tenha paciência e espere os melhores pontos para operar o mercado. Como a gente está nessa região de resistência, é sim um ponto interessante. Para quem gosta de analisar aí as estruturas do mercado, a gente pode ainda ter um movimento acima, algum tipo de falha de rompimento, isso ainda não está descartado. Inclusive, testar essas regiões aqui, que são regiões importantes do volume, tá? Plotados dessa resistência, que é a POC, então essa linha plotada em amarelo, tá por volta dos 30.200, e também essa região aqui, que é o VAR, que é a área máxima da área de valor aqui, né, do maior volume negociado dentro dessa estrutura. Então aí por volta também dos 30.400, 30.450, a partir desses níveis tu já tem que ficar atento e evitar ficar querendo comprar o topo, tá bom? Então beleza. Dito isso, a gente sabe que aqui é uma zona em que vendedores vão atuar e a gente vai evitar operar na ponta compradora, vai favorecer a oportunidade short. Beleza, até aí tudo certo. A partir dessa informação, eu quero lembrar vocês que lá na segunda-feira, não nessa, na segunda-feira passada, eu comentei para vocês sobre essa estrutura, inclusive sobre esse teste, tá, pessoal? Nessas regiões, tá? Essa região aqui dos 27.166 e também nessa região aqui do fundo anterior, tá? Que está por volta dos 26.480. Esse 27.166, como eu uso normalmente o gráfico da Bybit, deve ter dado uma diferença aí de uns 20, 30 dólares. Mas o que importa é a região. Então, o preço ele capturou a liquidez desses fundos, ou seja, muitos compradores que estavam com stop posicionado nessa região foram estopados, então o preço capturou essa liquidez. Porém, a gente ainda tem muita liquidez aonde? Aqui embaixo. Então eu ainda não descarto o preço vir abaixo dos 26.480 para liquidar toda essa galera que está muito eufórica, que está comprando na ganância, que está comprando movimentos altos. E aí os vendedores estão aproveitando para sim empurrar um pouco o mercado, algumas carteiras talvez desmontar suas posições no lucro, muitos montando posições hedge, que é uma proteção, ou seja, montar uma posição short aqui eu acho que é bem relevante, ainda mais se tu já está comprado lá de baixo, imagina, tu está comprado de 16 mil, 15 mil, 17 mil e o preço já está em 29, não faz sentido tu não defender tua posição. Então é sim muito provável que aqui a gente vai ter uma briga bem ferrenha. A gente está numa resistência majoritária, então se você ainda não acompanhou meus últimos vídeos, eu vou trazer para você só um detalhe aqui, que é um estudo que eu tenho já há algum tempo, aqui do gráfico diário, tá, pessoal? Eu vou revisitar esse estudo, observa que isso aqui é uma contagem das ondas de Elliott, e eu tinha essa zona aqui bem importante marcada. Eu ainda não descarto uma onda B, ou seja, uma estrutura corretiva que venha ganhar os topos e liquidar todas as posições vendidas, mas como a força vendedora está bem intensa, também não é de duvidar que o preço só faça esse movimento, fazer um zigue-zague mais clássico. O zigue-zague mais clássico é algo mais de livro. Uma onda B mais alta é algo que a galera talvez não esteja esperando e venha armadilhar muita gente. Eu também devo lembrar que, se essa onda B vier mais alto, a gente talvez consiga fazer uma captura de liquidez desses topos aqui embaixo, ou melhor, aqui em cima, e também testar a faixa de 50% de Fibonacci, que é uma zona muito reativa para o preço do Bitcoin. Então, dito isso, você tendo essa noção mais ampla, eu teria um certo cuidado, porque a gente já está numa região brigada. Não é aquela barbada, não é a mesma coisa do que comprar aqui embaixo, ok? E eu ficaria, sim, atento para movimentações corretivas, inclusive essa região toda aqui entre as linhas vermelhas e essa linha azul. Essas duas linhas vermelhas são antigas resistências que devem funcionar como suporte. Então, depois da faixa dos 25 mil, a região dos 23.580, a região dos 22.640, inclusive a VWAP em 21.760, devem ser bem reativas para o preço. Essa VWAP está ancorada aqui no fundo, marcado nessa movimentação aqui. Tá bom? Ali por novembro, ok? Então, assim, é bem interessante ter essa noção ampla e agora olhar comigo um gráfico menor. Então, a gente vai voltar lá para o gráfico negociado na Binance, tá? Para a gente ter uma noção do que pode estar acontecendo aqui. Bem, uma vez que essa região aqui foi testada, a gente pode estar desenvolvendo essa estrutura e ter mais 5 ondas para baixo, e daí testar aquelas regiões, assim como também a gente ainda não pode descartar uma movimentação de simplesmente uma captura de liquidez, fazer um ABC aqui. Então, uma onda A pode ser composta de um ABC, fazer mais um ABC para cima, romper o topo, daí sim, 5 ondas para baixo. Isso ia demorar um pouco mais,
mas também não pode ser descartado ainda. Por quê? Porque a gente vai trabalhando com possibilidades, a gente não consegue prever o futuro, não tem bola de cristal aqui, então é isso. A gente tenta operar o preço à medida que ele vai negociando, a gente vai operando aí trade a trade, dia após dia. Então vamos lá, entrando num gráfico de 4 horas, quando tu olha para a região atual, tu tem duas coisas muito claras, tá? Primeira, região acima vai favorecer vendas. Por quê? Porque a gente saiu de uma consolidação, que foi essa consolidação aqui, o preço rompe acima e volta. Esse reteste aqui, ele pode ser considerado um grande reteste para um pullback e aí sim um novo rompimento? Pode. Porém, a gente não tem uma clareza tão grande de rompimento dessas regiões de maneira tão otimista. Por quê? Porque quando a gente olha um gráfico maior, como foi o caso que eu mostrei para vocês do diário, a gente tem muita resistência acima. Então, rompimentos acima desses níveis, o que tu tem que ter atenção? Atenção para falhas. Se falhar aqui em cima, talvez tu tenha algum tipo de possibilidade para vendas. Eu comentei isso, não é de agora. Eu comentei isso lá no dia 11 de abril, tá? Fiz uma análise completa, tá? Tem 13 minutos também, convido vocês a olharem essa análise lá no TradingView. O Bitcoin deve seguir subindo em um ponto de interrogação, ou seja, uma dúvida, zonas em que a gente podia ter reação de preços, e eu expliquei todo o meu racional com base nessa análise. Deixei algumas descrições aqui embaixo, então lá no meu perfil do TradingView você encontra isso. Qual que é o perfil? Aqui, ó, Leandro Sander Underline. É só você entrar no TradingView e vir conhecer aqui todas as minhas análises frente ao Bitcoin. Fiz essa análise no início desse mês, ela ainda está válida, a correção ainda pode acontecer, mas a gente tem que ter principalmente pontos de atenção. Por quê? Porque tu não vai sair fazendo uma operação de venda no rompimento aqui dessa possível estrutura aqui de cabeça e ombros, né? Se isso aqui voltar para baixo, tu não vai querer vender aqui, né? Por quê? Porque aqui embaixo já vai ser um ponto reativo para talvez compras. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para os níveis de preço. Então, se o preço está atualmente numa zona mais alta e ele fizer uma falha de rompimento, tu vai querer talvez operar essa falha de rompimento. Então, se o preço voltar para esses níveis mais baixos, e a pergunta é quais níveis, né? Então, eu vou trazer para vocês os níveis aqui. Então, como é que tu pode saber níveis relevantes aqui? Primeiro, tu pode trazer para a tua análise um perfil de volume. Então, tu pode saber onde é que negociou aqui, testou a POC, testou o VAL, aqui teve uma defesa interessante em primeiro momento. Então, este movimento aqui de consolidação gerou reatividade para os preços, ao ponto de não perder esse fundo. Então, isso é bem positivo. Então, quem defendeu o preço aqui conseguiu um ótimo risco-retorno. E como a gente está num nível com grande volatilidade, não só volatilidade em tendência, mas volatilidade em range, a gente tem uma lateralidade ampla, a gente vai querer operar os extremos. Então, o que tu pode fazer aqui? Bem, se tu definir que tudo isso aqui é um range, tu vai procurar operar baixo na ponta compradora, então tu vai definir um range. Eu já fiz esse exercício várias vezes com os amigos lá no TradingView, estou refazendo aqui. Como é que tu pode fazer isso? Tu pega ali as mínimas e as máximas, definiu isso aqui é uma box, ok? Fez a caixa, tá aqui uma caixa. O que eu vou fazer daí, Leandro, depois de fazer isso? Vai pegar aqui uma estrutura de Fibonacci, pega a mínima, pega a máxima e configura aí na tua estrutura de Fibonacci, Price Action, e configura aí, 66% e 33%. Tu vai configurar o terço inferior e superior da lateralidade, ok? Pode deixar só isso plotado na tua tela. Tá? Então, nesse caso aqui eu vou deixar em branco, para que vocês tenham noção, ou melhor, aqui eu vou deixar em vermelho, e aqui embaixo eu vou deixar em verde, para que vocês tenham noção do que eu quero falar. Então, você está delimitando as zonas de compra e venda. Ou seja, abaixo dos 27.955, tu vai favorecer o quê? Majoritariamente longas. Então, se tu olhar para essa região toda aqui como uma zona de compra, tu vai estar comprando baixo na lateralidade. Então, o teu potencial, o teu risco-retorno aqui nessas operações vão ser muito maiores. Assim como tu sabe que o terço superior dessa lateralidade, ou seja, aqui, tu vai operar majoritariamente na ponta vendedora. E tá tudo certo. Existe um ditado no mercado que diz que aqui os ursos ganham dinheiro, aqui os touros defendem, mas no meio de uma lateralidade os porcos vão para o abate. Então a gente tem que
evitar ficar nesse meio dessa briga violenta. Por quê? Porque a gente pode acabar machucado, né? É aquela velha história, em briga de foice no escuro, se tu entrar, tu pode sair sem um braço, tá? Na melhor das hipóteses. Então, assim, não queremos operar o meio do caminho. Você vai procurar vender alto, comprar baixo. Dentro dessas regiões, tu vai favorecer estruturas onde podem capturar liquidez, ou seja, aqui embaixo tu tem muitos stops compradores. Se o preço vem aqui, estopa todos os comprados, então o preço, né, de repente vem aqui, pode até reagir, voltar. Se o preço chega aqui embaixo, o que importa é, se o preço chega aqui embaixo e faz isso aqui, ó, falha o rompimento, perde este fundo, falha o rompimento e deixa um zigue-zaguezinho, é uma compra, o stop na mínima. É uma barbada. Se o preço rompe esse topo, o preço vem aqui, rompe esse topo, ou até mesmo rompe esses topos aqui, testa essas regiões mais altas. O que é uma região mais alta aqui? É uma região de venda. Ok. Como é que tu pode trabalhar o nível? Pode trabalhar o nível dessa forma. O preço rompe aqui, volta, retesta por baixo. O que tu vai fazer aqui? Cara, tu pode fazer simplesmente, tu pode puxar uma fibo. Agora minha fibo está configurada com o terço aqui, mas enfim, pode configurar uma fibo, traz a fibo, retestou a fibo, cara, tu tem uma venda nessa estrutura. Então, ó, a venda seria nessa estrutura, top acima dessa máxima, e teu alvo para levar lá para baixo na lateralidade. Óbvio, né, pessoal? Tirem o risco, façam parciais, resolvam o trade no meio do caminho. Outra coisa, o preço veio abaixo, né, ou veio até aqui mais alto, veio aqui em cima, falhou. Voltou para cá, retestou, aqui tu tem um ponto interessante para venda. Tá? O que tu tem que ter cuidado? Dos dois pontos. Se aqui em cima o preço rompe, tá? Então esse é o ponto mais importante, eu acho, do vídeo, e ficou para o final. Só quem ficou até o final vai entender. Rompeu aqui, consolidou, rompe acima, o que acontece? A gente está numa zona mais alta, mas tu vai evitar ficar tentando operar o short desse rompimento de consolidação, porque daí ele pode ter buscado um nível mais alto. Daí ele pode talvez trabalhar lá nos 32,5 até 33,5, porque daí o preço talvez lá encontre uma zona de preço mais reativa pelo um gráfico diário, como eu te mostrei no meio do vídeo. A mesma coisa aqui embaixo. Se o preço vem rasgando, consegue consolidar aqui e rasga para baixo de novo, não vai querer aqui tentar ficar long, tá? Então tu tem que ver a estrutura. Tá? Tu tem que ver a estrutura. E se tu vê a estrutura, por exemplo, ela é uma estrutura inicial de compra. Tá? Esse é o ponto importante agora, né? Opa! Esse é o ponto importante agora, né? A estrutura inicial aqui embaixo, ó, ela vem para queda. Ela faz até um movimento aqui, tá? E começa a subir com receio aqui. E tu montou a posição aqui, pessoal. O que tu tem que fazer? Tu tem que usar um stop, ó. Então, se tu montou a posição aqui com um stop abaixo dessa mínima, e tu está buscando um alvo aqui, tirar teu risco e depois buscar alvos mais altos, dificilmente tu não vai tirar teu risco. Mas se acontecer isso, tu tem que estar com teu stop programado aqui, para caso o preço venha fazer uma reversão e caia mesmo, e deixe toda essa lateralidade para trás, tu não se machuque. Dificilmente tu não vai ter o teu risco tirado. Mas aqui é um ponto de muita atenção, assim como lá em cima também. Esses dois níveis são muito reativos. Mas como a gente está trabalhando numa lateralidade, você tem que ter noção do quê? A maior parte dos rompimentos vão falhar e as capturas de liquidez serão a estrutura mais provável para você estar operando. Então a atenção fica onde? Nesses níveis marcados. Então, vamos lá, eu vou deixar aqui plotado na tela. Aqui são os níveis mais importantes para o preço. Eles já estão bem próximos, né? Eu vou só ajustar aqui esse nível aqui da Binance, porque essa liquidez ali tinha sido capturada. E aí aqui você vai ter toda a definição dos pontos mais relevantes. Vamos lá. Então ficou aqui bem definido. Pontos que você vai ter atenção. Para long, 27.200, 26.919, 26.480. Abaixo desses níveis, tu vai procurar alguma reação compradora. Acima de 30.048, 30.050, tu vai ver já se o preço não vai só falhar o rompimento, então tu vai procurar alguma reação vendedora. Acima de 30.560, tu vai ver se o preço não vai falhar o rompimento, então tu vai procurar algum tipo de reação vendedora, assim como acima do topo, na faixa dos 30.059. Então assim, ou melhor, 31.059. Então, vale
os pontos de atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, bons trades. E se tu quer mais atualizações como essa, em estruturas diárias, ideias descritas para você ler, entender todo dia uma análise. Isso aqui faz sentido, isso aqui eu entendi, isso aqui eu quero aprender. Tu vai ter conteúdos como esse de análises diárias, junto com sinais de trade, tanto de compra como de venda, e também tu vai ter a oportunidade de fazer parte de uma comunidade. Então, aqui embaixo tu vai ver lá, grupo do Telegram. Ou também entre no nosso site powerinc.trade, clique aqui, comunidade free, é uma comunidade aberta, tem mais de 1.400 pessoas, tu pode vir fazer parte e saber ali o que o pessoal está achando. É para cima, é para baixo? Quer conhecer o nosso serviço e estar mais próximos da gente? Assina aí o nosso serviço Premium. Nesse serviço você vai ter uma análise diária com conteúdos específicos para você ter uma noção de deslocamento de preços. É para cima? É para baixo? É compra? É venda? Quer saber o que a gente acha? É só assinar o nosso serviço Premium. E aproveitando aqui, você tem a possibilidade de comprar um combo também, que é os sinais Premium mais futuros. Então tu vai ter todas as análises, nossas operações de compra e venda em spot e em futuros. Então fica aqui o convite para você conhecer os nossos serviços. Desejo a todos vocês mais uma vez bom final de semana, ótimos trades, forte abraço e até a próxima. Falou!